Tá com você, Dani. Então, bom dia a todos e a todas. Boa tarde para quem for nos assistir à tarde, boa noite para quem for nos assistir à noite. Acho que uma das questões que nós vamos tratar, inclusive, já apresentando previamente, vai ser justamente essa questão da temporalidade, o quanto muda, né, em termos da nossa experiência de ensino, de pesquisa, o fato de nós estarmos realizando justamente esse tipo de atividade por meios síncronos, né, por meio da tecnologia. Mas eu queria dizer, claro, que é uma satisfação imensa, né, estar aqui com dois professores que eu admiro demais em termos do trabalho que eles vêm desenvolvendo. E, né, a intenção é que nesta atividade nós possamos então compartilhar justamente algumas ideias, né, acerca do ensino remoto em tempos de pandemia. Não por acaso esse convite foi feito, né? Esse convite, na verdade, foi feito exatamente porque eu tive a oportunidade de participar com o professor José Edmilson de uma disciplina que ele ministrou no programa de pós-graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, e tive a oportunidade também de participar com o professor Ronei Clécio Mocelin de uma disciplina também de pós-graduação, mas agora relativa justamente ao programa de pós-graduação em filosofia também da Universidade Federal do Paraná. Então, na verdade, o que é a intenção dessa atividade síncrona é exatamente que nós possamos compartilhar um pouco como é que foram essas experiências de ensino, como é que foram essas experiências didáticas, em condições que foram, na verdade, bem diferentes daquelas que nós estávamos acostumados, em termos, por exemplo, de ensino presencial. Então, é exatamente por isso que parecia interessante que nós pudéssemos conversar um pouco sobre essas propostas que, na verdade, são ideias, né? São ideias em construção que advêm justamente da nossa experiência, né? No meu caso, tanto enquanto observadora participante das disciplinas a que eu me referi, mas também como, né, docentes. Né? E me parece interessante que nós possamos, portanto, compartilhar um pouco isso. E interessante que essa gravação está sendo feita, eu não posso deixar de mencionar isso, no Dia do Professor, então desejo muitas felicidades e continuação justamente dessa atividade docente. E é interessante, além disso, que nós façamos uma contextualização, né? Então, todos nós sabemos, né, que, na verdade, o ensino remoto emergencial foi uma modalidade de ensino que nós tivemos justamente que realizar a partir do momento da declaração da pandemia Covid-19. É claro que houve uma adaptação relativamente lenta, se nós pensarmos principalmente nas universidades federais, né, houve um primeiro momento de emergência em que, na verdade, foi feito esse, né, isolamento social necessário para contenção justamente das medidas de saúde, né, é isso que eu me refiro. Então, nós estamos pensando como é que foi essa adaptação justamente de um ensino que inicialmente era realizado presencialmente para essa modalidade de ensino que, pelo menos a meu ver, parece ser uma modalidade diferente, né? Não apenas por causa das circunstâncias justamente relativas à pandemia, mas também essas circunstâncias que dizem respeito à nossa própria adaptação enquanto professores, enquanto professoras, do ensino presencial para o ensino remoto, né? Então, cada vez mais nos integrando a essas tecnologias, a essas mídias de comunicação à distância. Então, acho que nós temos pelo menos 3 objetivos, e aí, é claro, nós podemos conversar, inclusive, acerca disso, né? Talvez um primeiro objetivo é exatamente essa troca de experiências, como foram essas experiências de adaptação a esse formato de ensino remoto emergencial. Nós temos também, talvez, um segundo objetivo, que é justamente para que nós possamos pensar, né, a partir de uma lembrança de como é que foi essa experiência, apesar de ter sido bastante recente a experiência de ensino remoto emergencial e essa adaptação, mas nós estamos falando também
em compartilhar essas propostas que nós estamos denominando de bem viver, e daqui a pouquinho eu já vou procurar fazer uma definição bem breve, só para que nós possamos nos entender a partir de uma definição prévia, né, do que nós estamos entendendo como esse bem viver. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando, então, do ensino remoto emergencial como uma tentativa de produzir, por meio das tecnologias de informação, justamente ambientes que sejam igualmente enriquecedores para todas as partes, né? Quer para os professores, quer para os estudantes que participam dessas atividades. Então, nós costumamos, por exemplo, quando falamos da questão das epistemologias hegemônicas e não hegemônicas, a justamente falar de uma questão de que existiria, né, quando nós pensamos em termos das epistemologias hegemônicas, existiria, então, uma possibilidade de nós proporcionarmos um diálogo de saberes a partir, por um lado, né, do conhecimento científico propriamente desenvolvido e daquele que seria o conhecimento tradicional, que é de onde advém exatamente essa ideia de bem viver. Então, nós estamos falando justamente de práticas docentes que possibilitem essas trocas mutuamente enriquecedoras. Então, agora eu vou, na verdade, expressar uma hipótese interpretativa que é um pouco minha mesmo e coloco à disposição para que nós possamos conversar um pouco isso. Acredito que esse ensino remoto emergencial é uma modalidade realmente distinta em relação ao ensino presencial, né? Eu não digo apenas em termos dos meios que nós utilizamos para esse ensino, mas também porque me parece que existe uma diferença, né? Eu mencionava isso inicialmente, em relação à espacialidade, ao espaço, né? Nós estamos, de certa maneira, ensinando e produzindo esse conteúdo a partir, na verdade, do nosso ambiente privado, né? Nós não estamos, por exemplo, em universidades nesse momento, produzindo, portanto, as nossas aulas, produzindo conhecimento a partir do espaço público, que é o espaço universitário. Nós estamos, ao contrário, lecionando, pesquisando, com base, na verdade, material no nosso espaço privado. Então, acho que, em termos das tecnologias de comunicação à distância, esse talvez seja um primeiro elemento interessante para nós pensarmos, justamente porque existe aí uma fusão, para dizer o mínimo, entre o que seria o espaço privado e o espaço público, né? Então, existe um primeiro elemento, talvez epistemológico, para nós pensarmos juntos sobre isso. Um segundo elemento diz respeito justamente à temporalidade, porque me parece justamente que com as tecnologias de informação, com as tecnologias, as mídias de comunicação à distância, nós estamos realmente acelerando esse processo educacional, né? E é claro que nós podemos pensar, né? Por um lado, a questão de o quanto isso beneficia em termos justamente dessa distribuição desse conhecimento, de tornar público este conhecimento, de possibilitar, portanto, que mais amplo acesso possível, mas nós estamos, por outro lado, falando justamente que o próprio processo de pesquisa, se nós pensarmos, né, tanto em ciências sociais, se nós pensarmos na própria filosofia, é um processo que, na verdade, é prévio e que obedece uma temporalidade que lhe é própria, né? Então, estou falando em termos da pesquisa, do estudo, que é necessário até mesmo antes dessa atividade de ensino. Então, de certa maneira, a máquina, né, essas tecnologias, elas não poderiam ser consideradas, talvez num primeiro momento, como esses mediadores neutros, né? Então, existem impactos interessantes em termos do ensino para que nós possamos pensar, né, de tal modo que essas técnicas, essas tecnologias, elas não seriam meros mediadores, né, neutros, portanto, em relação aos valores. Então, me parece que estes dois elementos, o da espacialidade, né, essa fusão entre justamente o espaço público e o privado, e, por outro lado, esse elemento da aceleração da temporalidade, são dois elementos que, para nós, enquanto docentes, talvez seja interessante justamente pensar. E digo muito isso em função justamente da experiência que foi essa adaptação para o ensino remoto emergencial,
Porque, ao mesmo tempo em que essa adaptação nos leva a um aprendizado, a uma nova forma de ensinar, ele nos leva também a um processo que, se nós levarmos em consideração justamente a reflexão que o Byung-Chul Han, que é um filósofo e ensaísta sul-coreano, que leciona, entre outras coisas, sobre questões relativas aos impactos dessas tecnologias, dessas mídias digitais, para a nossa experiência enquanto sociedade, mas tentando trazer isso justamente para a reflexão que nós vamos fazer em termos da docência, em termos do ensino remoto emergencial, nós podemos pensar que, por exemplo, essa aceleração excessiva em relação, por exemplo, à quantidade de material didático que é preciso produzir, a quantidade de aula, a quantidade de leitura, a quantidade de pesquisa, pode produzir um efeito de esgotamento justamente em relação ao excesso de trabalho que é necessário para que nós possamos, enquanto pesquisadores, enquanto docentes, seguir esse ritmo que é necessário a partir do momento que nós estamos acelerando esse processo de ensino, esse processo de educação, por meio das mídias digitais. Então, só para mencionar, o Byung-Chul Han, justamente, ele tem duas obras que já têm tradução para o português, que são A Sociedade do Cansaço e A Sociedade da Transparência, a primeira inicialmente publicada em 2010 e a segunda em 2012, e que ele aborda justamente alguns desses elementos que eu estou trazendo aqui, para que nós possamos refletir conjuntamente. Então, nós estamos falando justamente de, ao mesmo tempo, talvez, um florescimento de novas capacidades, porque, vejam, as tecnologias nos exigem, de fato, um novo aprendizado, seja em relação aos meios técnicos, mas, por outro lado, isso talvez traga impactos em termos desse processo de pesquisa, que é necessário justamente para o ensino. Então, nós não estaremos falando tão amplamente dos impactos em termos da sociedade, mas especificamente falando dos impactos que nós sentimos ou pressentimos em relação a esse processo de ensino. Então, quando nós falamos em bem viver, e aqui, mais uma vez, tentando trazer para o processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando de uma ideia que é desenvolvida, entre outros autores, por Alberto Acosta, em que ele vai justamente mencionar a questão da importância de uma coexistência. Então, quando nós estamos falando justamente no processo de ensino-aprendizagem, nós estamos falando, entre outras coisas, de trocas, de trocas de conhecimentos, de trocas de experiência. Nós estamos falando de um processo que visa justamente esse desenvolvimento conjunto das partes envolvidas. Então, o Alberto Acosta nos fala, entre outras coisas, na sua obra O Bem Viver, que a globalização capitalista, em suas múltiplas formas de acumulação, tem afastado a maioria da população do planeta do bem-estar material, por um lado, além de afetar também a sua segurança, a sua liberdade, a sua identidade. Então, é claro que nós não vamos poder trabalhar especificamente nem a obra do Byung-Chul Han, nem a obra do Alberto Acosta, mas é só para colocar justamente uma contextualização de que nós, quando falamos justamente desses processos de integração cada vez mais próxima com as tecnologias de informação e de comunicação, nós estamos necessariamente falando também de processos sociais mais amplos, de uma integração, portanto, não apenas numa economia capitalista globalizada, mas nós estamos falando de uma economia capitalista globalizada que não deixa de ser seletiva em relação quer ao consumo dessas tecnologias que são produzidas, quer à distribuição do próprio conhecimento. Então, acho que com essas primeiras palavras, essas palavras iniciais, nós já conseguimos, talvez, pensar em algumas questões que me pareceram interessantes, colocar aos professores, e agora eu gostaria de, na verdade, chamar o próximo professor que quiser tomar a palavra, professor José Edmilson, professor Ney, podem ficar absolutamente à vontade, caso queiram compartilhar algumas ideias conosco. Tenha bondade, Ronei, por favor. Bom, então, bom dia, Débora, bom dia, professor José.
Bom, eu partilho, Débora, a tua reflexão inicial e os autores que você traz, eu acho que certamente nos ajudam a pensar o que é o novo, né? Quer dizer, a pandemia, nenhuma daquelas previsões do início de ano, né? De fulano, de Beltrano, acerca do que vai acontecer no ano, previu com clareza a pandemia. É um bom sinal de que as pseudo-previsões, elas sempre são pseudo. Esse é um primeiro elemento. Então, de certa maneira, houve uma adaptação forçada, né? Quer dizer, não foi uma escolha, começa por aí. E justamente enquanto uma adaptação forçada, ela se deu de maneira que a gente poderia chamar de autoritária, mas não no sentido comum, mas no sentido de imposição, né? Quer dizer, nós não tivemos muita alternativa, nem nós professores, nem os estudantes, nem as famílias, bom, e nem mesmo as instituições, de certa maneira, né? Quer dizer, para ampliar esse elemento de reflexão, né? Nós vínhamos também num discurso já um pouco antigo da educação à distância, né? Isso é um tema já antigo e que parecia também ser a panaceia na resolução de problemas, sobretudo em países que se chamam de em desenvolvimento, né? Supostamente, ao invés de construir escolas, ao invés de ter uma estrutura e uma infraestrutura material, se objetivava também uma imaterialidade desses processos, né? Claramente com interesses econômicos, enfim, políticos, etc. E com a pandemia, me parece que isso foi acelerado, né? E talvez nós possamos pensar o processo, para retomar uma ideia de Platão, mas como um fármaco, né? Quer dizer, tentarmos pensar na medida em que isso tem elementos extremamente nefastos, mas, ao mesmo tempo, abre novas possibilidades, né? Por exemplo, de possibilidades é você poder reunir pessoas que estão muito longe uma das outras, né? Então, são elementos que não podem ser descartados nesse processo, me parece, né? Mas, retomando, professora Débora, os pontos que você tocou. O primeiro deles, da necessidade de algo novo. Portanto, não foi apenas uma adaptação, foi uma criação, né? Todavia, eu acho que a pesquisa e propriamente a preparação mudou, que agora você, geralmente, eu não sei, o professor José, mas o uso de PowerPoint em sala de aula, em alguns casos é comum, mas não é tão comum, por exemplo, na filosofia, né? Não sei se na sociologia, mas creio que nas humanas, normalmente é mais a palavra, o discurso, a presença física, né? Isso conta enormemente para esse processo essa relação professor-alunos, professor-estudantes, né? Porque justamente tem um elemento aí emotivo que é exatamente a persona, né? O olhar, a, a reação da tua palavra e o eco que ela traz, né? Então, nós perdemos, acho que, um elemento essencial aí dessa relação, que é essa relação de afetividade, fundamental, né? Agora, enquanto preparar a aula também, né, organizar nossas aulas, etc., isso criou uma dificuldade. Primeiro, de colocar um conteúdo num PowerPoint, num diaporama, né? E, além disso, talvez tenha sido a coisa mais impactante para os colegas e para todos nós, é nos familiarizarmos com um instrumental técnico estranho, com uma linguagem estranha, né? Então, nós, lá no início, nós devemos utilizar a plataforma tal ou tal. E para os técnicos que as desenvolveram, enfim, o que trabalham, isso parecia uma coisa muito óbvia, né? Entra aqui, faz aquilo, mas para nós, não, né? Até hoje. E aí eu digo também para vocês, enquanto responsável por um departamento, na chefia de um departamento, você ouvindo, né, todos os colegas, e até agora, esse semestre, esperamos que seja um dos últimos aí desse modo, né? As pessoas têm dificuldade para criar salas virtuais,
para registrar seus alunos. Quer dizer, esse instrumental técnico, ele também é muito pouco intuitivo para nós, né? Eu acho que isso foi uma dificuldade suplementar, né? Então, essa questão de preparar a aula, eu acho que mudou nesse aspecto do instrumental. Não propriamente, professora Débora, e aí talvez a gente tenha uma leve discordância, quanto ao trabalho da preparação da aula em si, né? Do estudo, etc., porque só nos deu mais trabalho. E aí entramos na política do cansaço, que você se referiu, né? Eu acho que nós estamos mais cansados, assim como nossos estudantes. Porque também, professor José, eu percebi, professora Débora, eu percebi uma coisa. Como os professores também acreditaram, bom, todos os professores imaginam que a sua disciplina é a única que existe, né? É a mais importante, etc., etc. E talvez isso tenha acelerado, porque eu vi, por exemplo, situações em que o estudante tinha 4 ou 5 disciplinas, o que é demais, eu entendo, mas recebia a cada semana textos de 40, 50 páginas para ler em cada disciplina. Isso não ocorria comumente nas aulas presenciais. A coisa era um pouco, né, tinha uma compreensão um pouco maior disso, porque tinha um diálogo também, né? Eu não sei, me pareceu também que os alunos ficaram muito cansados com esse excesso de material, né? Quer dizer, houve também uma relação aí de sobrecarga também para os estudantes, né? E por que eu digo isso? Porque eu digo que professores e estudantes estão totalmente envolvidos no processo, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo que, para muitos estudantes, as aulas online foram muito boas. Por quê? Questões muito práticas. Evitou, por exemplo, o deslocamento, né? Que para muitos dos nossos estudantes é complicado, né? Sobretudo em tempo de pandemia e em tempos de crise econômica também, né? Então, é por isso que eu coloco em termos de fármaco, professora Débora, professora Edmilson, para a gente pensar não no sentido de apenas de apontar os nossos dramas e as nossas queixas, mas também para tomar o instrumental como algo que pode ser interessante ou não, né? Por que eu digo isso? Porque me parece que isso vai desaparecer, né? Eu acho que as aulas poderão voltar no sentido normal, eu espero, todos esperamos, mas esse instrumental pode permanecer para outros fins. Por exemplo, uma reunião de emergência com seus estudantes ou com o seu departamento. Facilmente você pode resolver via esse instrumental, né? Então, eu não vejo como algo que a gente condene no sentido de algo profundamente negativo. Eu acho que é negativo em muitos pontos, né? Sobretudo nessas relações humanas, de troca, de presença, etc. Mas, enquanto instrumento, pode ser interessante. A questão é em que nível a gente vai, digamos assim, discutir a coisa. Se a gente for discutir a coisa, me parece, no sentido de ser bom ou ruim, a gente não chega muito a nenhum lugar, né? Dado porque está dado, né? O instrumental está dado, as pessoas estão usando, etc. Então, me parece que é talvez mais prudente nós pensarmos em fazer mas fazer do nosso jeito. Esse é o ponto. Que nós não estamos fazendo do nosso jeito. Porque justamente isso veio, né? Veio. Agora vem um período de continuidade. Eu não sei como. Mas, professora Débora, e aí a minha última intervenção nesse primeiro bloco. Me parece que tem um ponto essencial, e você trouxe esse autor sul-coreano, mas me parece que tem um ponto essencial com essas novas tecnologias que diz respeito à nossa atenção, né? Quer dizer, eu costumo brincar com os estudantes com a seguinte frase: me diga para quem ou para que você dá sua atenção, que eu posso ter uma impressão, uma descrição de quem você ou do que você faz, né? E me parece que justamente a atenção a que nós nos dedicamos, né, com essa, digamos, enxurrada de, vamos dizer assim, de
possibilidades de ocupar a sua atenção, me parece que é muito delicada. Por exemplo, em filosofia, em sociologia, em ciências humanas em geral, o texto é algo fundamental, né? A leitura é algo importante. E a leitura justamente demanda uma carga de atenção muito grande, né? E é uma carga de atenção contínua e por longo tempo, né? Então, me parece que esses meios de chamar a tua atenção muito rápida, que são os meios técnicos, etc., traz consigo essa pulverização de nossa capacidade de ter atenção. Eu acho isso importante, porque é curioso, e a gente pode observar isso entrando em um ônibus. Há anos atrás, a gente entrava num ônibus e encontrava pessoas lendo um livro, por exemplo. Hoje você encontra as pessoas com smartphone, mas é muito raro que se atenha a um texto nesse smartphone. Por quê? Porque tem outras alternativas. Eu não sei se eu estou me exprimindo de maneira adequada, mas me parece que esse elemento da atenção é algo filosoficamente, sociologicamente, capital, né? Porque diz respeito também à nossa relação com o capitalismo. Porque eu confesso a você que quando se fala, bom, a mundialização capitalista, qual mundialização não é capitalista? Quer dizer, a gente tem que também tomar um pouco de atenção de como é que nós nos inserimos nisso, né? Se simplesmente como reação ou como incorporação e um enfrentamento com mais musculatura, digamos assim, né? Porque, de fato, e aí é um outro sinal disso que a gente está conversando, que como os cursos de humanidades no mundo inteiro estão sendo relegados, né? Se você procurar um curso de filosofia, professor José Edmilson, na Suécia ou no Canadá, não vai ser em qualquer universidade que você vai encontrar. Então, não é um fenômeno somente brasileiro também, e eu digo isso das humanidades, porque são as ciências humanas, né, professor Edmilson, que vão refletir sobre a atenção, sobre o nosso tempo, sobre o nosso trabalho, as condições de trabalho, etc., né? E essa perda de capacidade de reflexão me parece que favorece uma sociedade tecnofílica e, ao mesmo tempo, tecnofóbica. E as duas coisas não são interessantes, né? Do ponto de vista reflexivo. Mas, me perdoe, eu falei demais, professor José Edmilson, eu lhe passo a palavra. Excelente. As duas apresentações, as duas falas de vocês, porque já me permite alguns atalhos. Eu tinha pensado em apresentar apenas fazer um relato da experiência que nós tivemos no PPG-MAD, mas eu acho que as provocações que vocês trazem, elas são o pano de fundo dessa prática. Por exemplo, a questão do fármaco, me agrada muito isso. Me agrada por demais, Ronê. E, por outro lado, a questão também que a Débora traz do Byung-Chul Han, né, do cansaço, da sociedade, da civilização das metas, metas inatingíveis, em que o sujeito não consegue atingir, e o discurso é tão forte do lado não só do aluno, do estudante, do aprendente, mas também do trabalhador, do cidadão que foi transformado, tentam transformá-lo em um empreendedor. Então, o cara, ele fracassa, ele não consegue atingir as metas, e ele acha que a questão é dele, é uma questão individual, ele é que é um fracassado por conta dele. E daí vem a questão das doenças, né? Das depressões, e tudo por conta disso. O cara não consegue perceber como uma questão objetiva mesmo, de que ele não tem como atingir aquilo, de ler 40, 100, são 4 disciplinas, são 140 páginas
para dar conta disso com a densidade que a filosofia reclama, que a sociologia reclama, que as ciências humanas reclamam. Então, realmente, não tem como não adoecer. É uma coisa, é assustador isso, é algo dramático. E com esse momento todo, o que a gente percebe é exatamente essa dificuldade potencializada, uma dificuldade potencializada. A gente percebe os nossos alunos, e nós também juntos, né? Porque a gente nunca vai, se a gente não parar para pensar aí, eu nunca vou atingir essas metas e nem quero. Essa é uma escolha, é uma posição, a gente tem que se posicionar. Eu não quero atingir metas inatingíveis, eu não sou maluco, nessa fase da vida nem tem condição, né? Nem se eu quisesse. Então, é muito interessante essa reflexão que vocês fazem, porque a questão de tomar o EAD como uma panaceia, realmente é uma discussão. Só um pouquinho, gente, só vou estar querendo descarregar aqui, só um pouquinho. Então, como um fármaco, eu achei ótimo, para a gente até tomar como um eixo da nossa reflexão, porque é antídoto e é veneno ao mesmo tempo, gente. É um negócio louco. Então, a minha reflexão ela está muito inscrita e alinhada com o que vocês apresentam como estofo, como pano de fundo para esse debate. Então, hoje, por exemplo, nas escolas particulares, a gente vê o seguinte, Ronei, a gente já vê uma deliberação de que o ensino, a partir de agora, o ensino pós-pandêmico, como está sendo falado, ele já incorporou a ideia do híbrido, mas é um híbrido que, na realidade, ele acentua muito mais essa prática centrada na tecnologia. É uma tecnofilia mesmo, é uma potencialização disso, e que é apresentado mesmo como panaceia, como, olha, agora só se enxerga, não tem negatividade, lembrando do Byung-Chul Han também, é como se não tivesse negatividade, tudo é bom e só os loucos que não conseguem pensar dessa forma, os desvairados. Então, a gente vê, por exemplo, eu estou lembrando do Robert Kurz, que é um sociólogo alemão, ele traz um conceito bem interessante, que não é só dele, na verdade, ele é um conceito que perpassa as ciências sociais, de um modo geral. A questão dos inservíveis. Então, nós presenciamos, isso não é uma abstração, presenciamos nas escolas particulares a produção, o processo de produção dos inservíveis. Quem são esses inservíveis? São os professores que não conseguem acompanhar, mesmo tendo boa vontade, não conseguem acompanhar e compreender essa complexidade desse instrumental. A gente conversa com alguns e eles não estão resistindo, eles gostariam de compreender, mas não tem como. Você coloca um rapazinho lá, um técnico, com 20 e poucos anos, e o sujeito é um avião, né? O cara... E mesmo sem querer, o cara desdenha desses professores. Pô, mas como é que você não entende isso? Como é que você não consegue apertar um botão tão simples? Até uma criança de 6 anos faz. Então, olha só o que nós estamos produzindo, né? Quer dizer, produzindo esses inservíveis, essas pessoas que têm uma formação, têm uma experiência de 50, eu colhi alguns depoimentos de professores com experiência de 50 anos de magistério,
E o cara sofrendo, gente. Ele cansa, aquela coisa de se cobrando, porque ele não tem como acompanhar, não consegue compreender isso. O cara não compreendeu ainda, não sabe usar nem o e-mail, o endereço eletrônico. Vocês imaginem o WhatsApp, Zoom, essa coisa, essa maluquice toda. Então, nós produzimos, sim, produzimos essas pessoas que não servem para uma sociedade acelerada como essa apresentada e denunciada pelo Byung-Chul Han, por exemplo. Os caras não conseguem. Então, vocês vejam o adoecimento. E esse é o lado sombrio, é um lado sombrio desse momento. É o lado sinistro. Eu diria que é a base do iceberg. E isso não aparece, porque só aparece o glamour que a tecnologia ela pode trazer. Então, eu começaria assim, me inscrevendo no debate que vocês trazem e dizendo que é muito, muito forte. Apesar da gente não ter conversado sobre isso, pelo menos com o Ronei, com a Débora, a gente havia trocado algumas sementes, mas com o Ronei é a primeira vez, e eu penso que é isso. Eu também tenho uma percepção complexa desse processo. Que, apesar disso, eu, por exemplo, ainda tenho disposição para me aventurar por essa área. Eu falo isso para os meus colegas e para os alunos também. Eu ainda tenho um pouco de energia e curiosidade para aprender isso. Tanto é que eu aprendi bastante com essa experiência que nós vivenciamos, eu e a Débora, que foi a primeira, e que depois eu comento. Essa experiência foi um laboratório para nós. Depois eu quero ouvir a Débora, porque ela acompanhou também, e para os alunos, para os mestrandos e doutorandos que participaram. Foi a primeira, foi o laboratório, assim. Então, depois a gente poderia comentar como foi o rebatimento de tudo isso a partir da experiência. É isso, devolvo para a Débora. Excelente, excelente o debate. Obrigada, professor Edmilson. Obrigada, Ronei. Eu gostaria de, na verdade, pontuar um elemento, aproveitando que nós estamos falando, então, dessa base do iceberg, né? Que nós estamos falando dos aspectos que talvez não apareçam como tão brilhantes, tão luminosos em relação à nossa inserção meio acelerada em relação às tecnologias e esse ambiente digital. O interessante, numa obra do Byung-Chul Han chamada No Enxame, Perspectivas do Digital, tem um capítulo em que ele vai falar sobre a questão do respeito. E aí daqui a pouquinho eu vou mencionar por que eu acho isso interessante também para nós começarmos a pensar justamente, professora Edmilson, na questão lá, como é que você cria ambientes virtuais para compartilhamento desse processo de ensino-aprendizagem, tá? Mas lá nessa obra, no Enxame, o Byung-Chul Han vai falar justamente a questão de que a mídia digital, né, esses meios digitais, por nos permitirem justamente uma comunicação, de certa maneira, que impede o distanciamento, nós desenvolvemos um olhar indiscreto, né, nesse sentido de que sem um controle da curiosidade. Então, isso, segundo ele, vai impactar justamente naquela fusão que eu mencionava entre os espaços público e privado. Porque se nós pensarmos não necessariamente os ambientes de ensino e aprendizagem, mas se nós pensarmos os ambientes, por exemplo, de compartilhamento social, né, como, enfim, existem vários. Nós estamos falando justamente, muitas vezes, de uma exposição da intimidade, se nós pensarmos em termos da vida privada das pessoas, que se torna, então, pública nesses ambientes, né? Então, digamos assim, se nós pensarmos essa inserção da educação, né, nos ambientes remotos, nos ambientes de ensino à distância, que na verdade já vinha de um outro tipo de experiência com estes mesmos ambientes de comunicação à distância.
que, segundo Byung-Chul Han, levam, né, não apenas a uma questão, né, de levar o ambiente privado ao público, a experiência privada, a superexposição, talvez, inclusive, da intimidade, ele vai afirmar, então, justamente a questão de que hoje em dia, talvez, já nem sequer exista mais a esfera privada, justamente porque para que exista tanto a esfera privada quanto a esfera pública, em termos de comunicação, inclusive, é preciso certo distanciamento. Né? Distanciamento esse que a própria tecnologia de informação acaba aproximando. E, além disso, sabemos que as tecnologias de informação, também com base nesse texto do Byung-Chul Han, levam à possibilidade do anonimato, coisa que, é claro, nos ambientes de educação à distância se procura evitar. Justamente por causa disso, toda a proteção em relação a quem você matricula ou não nesses ambientes virtuais de ensino à distância. Mas aí nós estamos falando, neste momento, exatamente, que com essa comunicação acelerada por meios digitais, por essa fusão entre os ambientes público e privado, existe, segundo Byung-Chul Han, uma propensão a uma descarga instantânea dos afetos. Achei essa ideia muito interessante, porque ontem mesmo eu ministrava uma aula síncrona, professores, e o interessante é que você pode ir acompanhando via chat, né, o que está acontecendo, as reações dos estudantes, muito embora na perspectiva nós não tenhamos mais como ver todas as reações, por exemplo, das faces e tudo, como a gente tinha no caso do ensino presencial. Então, o interessante é que ali, no chat, você vê toda a descarga de afetos. Às vezes, reações altamente efusivas em relação ao que você está dizendo, ou até mesmo reações, às vezes, extremamente deletérias em relação ao que você está mencionando. Então, acho interessante que nós mencionemos isso exatamente porque é um ambiente carregado de afetividade. Muito embora, como o professor Roney ressaltou ainda há pouco, o presencial, você tem mais elementos de leitura, digamos, da afetividade. Inclusive, na própria dinâmica em sala de aula, não sei se vocês passam por esse tipo de experiência também, existe uma alteração daquilo que se prepara em termos de conteúdo em função da reação, por exemplo, dos estudantes. E o interessante, me parece, que nós pensamos justamente nessa questão, o quanto a mídia digital, não necessariamente concordando com Byung-Chul Han, também não possibilita essa situação que ele vai caracterizar como sem respeito, porque é uma descarga de afetos que às vezes pode ser destituída de uma reflexão prévia. Então, eu acho que eu colocaria mais esse elemento para que nós possamos, então, mais uma vez, conversar um pouco mais sobre essas questões que estão, para mim, pelo menos, extremamente interessantes. Débora, me permita uma reação apenas em relação a isso que você citando o Byung-Chul Han, em relação à nossa, de certa maneira, o privado tornar-se público, né? Isso é interessante da gente colocar numa linha do tempo, porque justamente a privacidade, o lugar privado, é uma criação histórica, né? Quer dizer, ele tem uma temporalidade também. Quer dizer, o nascimento da vida privada é algo muito recente na história, né? Quer dizer, se nós pegarmos a antiguidade, o medievo, a noção de vida privada não existe, né? Por exemplo, começa mesmo pela arquitetura, né? As divisões, elas não levam ao indivíduo ao seu lugar privado, digamos assim, né? E isso se expande também para o conjunto da família e para o conjunto da sociedade, né? Então, a noção de vida privada, e por que eu digo isso? Porque, como é um processo histórico, nós não podemos tomar como isso como sendo um dado e que agora está sendo posto em questão, porque é similar com a noção de progresso, né? Que a gente poderia também aprofundar. Se espera que tenda-se a um certo continuismo daquilo que foi dado.
E não é assim, o processo histórico não é assim, né? Quer dizer, então isso é interessante, que a noção de vida privada, ela é recente. Por exemplo, se você andar em algumas cidades, você notará que prédios do século XVII, no Brasil é mais difícil de ver isso, mas na Europa você vê com mais clareza, as janelas, por exemplo, são enormes, que ficam para o público, e ficavam abertas. Porque justamente, também por uma noção religiosa, isso é interessante também colocar elementos que nós imaginamos que não, né, mas recheado de elementos religiosos, de ideologias, etc., né, que fazem essa construção. Esse elemento que a sua vida dentro da sua casa teria que ser tão, digamos, transparente quanto fora, né? Então, é só para pontuar que essa construção e esse direito à individualidade é uma conquista histórica, né? Se nós quisermos preservá-la exatamente, aí nós iremos justamente enfrentar agora dispositivos que nos tornam público permanentemente, né? E aí, me permita apenas uma hipótese reflexiva. Tem também um elemento de cunho religioso, né? Embora não admitido, obviamente, mas que é dessa transparência permanente. Pode-se argumentar o que você quer esconder, né? O que você tem medo de tornar público? O site que você visitou, onde você foi, etc., né? Sendo que exatamente é uma conquista histórica dos indivíduos e, portanto, que é um combate a ser travado. E nota que esse combate a ser travado agora com forças muito poderosas, né? E eu penso, professor José Edmilson, professora Débora, em regimes autoritários, tivemos inúmeros casos na história, com esse agora poder de captar informações da sociedade, né? Se numa sociedade totalitária você tinha espiões por todos os lugares, captando informações, na aula do professor José Edmilson ele falou isso, eu anotei, e o meu superior vai ficar sabendo. Agora é muito mais fácil, porque você tem algoritmos que vão atrás disso, né? Então, eu tenho muito temor em relação a esse aspecto que diz respeito à nossa vida democrática, né? Esse é um primeiro ponto. Eu não sei se o professor José Edmilson quer reagir quanto a isso e a gente continua, mas um outro ponto que me parece essencial e esse muito mais invisível do que esse que a gente está tratando aqui. Porque, de fato, né, são novas tecnologias, etc., etc. A professora Débora me conhece, eu trabalho numa linha que eu denomino de filosofia de terreno, né? Então, eu acho muito interessante, tem smartphone, tem o computador, etc. Mas o que me interessa é do que essas coisas são feitas. Qual é a materialidade dessa virtualidade? Porque existe aí, me parece, professor José Edmilson, um componente de alienação muito importante. Nós imaginamos que o que é virtual, ele existe meio que em suspenso no ar, como se fosse lá um mundo platônico, né? Sem substrato material. Então, nós imaginamos que um smartphone, ele, ou um computador, eles, de certa maneira, não tem uma ancoragem material no mundo, o impacto ecológico, o impacto efetivo na vida dos trabalhadores. Mas não. Justamente me interessa saber, professor José Edmilson, quanto trabalho, quanto suor, quanta terra tem dentro de um smartphone. Por quê? Porque um smartphone é, na verdade, um conglomerado de materiais. Por exemplo, só para dar uma ideia um pouco dramática disso que eu estou falando, o nosso smartphone, o que eu uso, o que o professor José Edmilson usa, o que a professora Débora usa, o que as pessoas que estão nos ouvindo usam, tem cerca de 500 peças diferentes, 60 elementos químicos diferentes. E detalhe, um deles é essencial para a memória do seu smartphone, do seu equipamento. E esse material vem de uma região muito específica da África, do Congo, do Norte Kivu, onde a miséria impera e a guerra civil é permanente. O que eu quero dizer com isso? Que uma tecnologia louvada como limpa, etc.,
tem uma ancoragem ecológica e do mundo do trabalho, que me parece, professor Gedmilson, ainda mais no substrato, ainda mais nesse esse iceberg, a gente cavoca um pouco mais, e a coisa ainda mais profunda. Porque se nós ficarmos apenas na ideia de tecnologia, de mídias, e falando no sentido meio etéreo, me parece que é uma fonte profunda de alienação. E por quê? Porque me parece que a gente deixa de lado o tradicional, ou seja, o trabalho, né? Deixa de lado a exploração, por exemplo, dos trabalhadores congoleses para extrair esse material que depois vai ser utilizado na produção de... Isso vale, obviamente, para outros produtos. Só quero dizer que a gente não pode perder o foco também de fazer uma reflexão acerca da materialidade dessas coisas, conectadas a outros elementos. Porque, senão, me parece que a gente fica também num discurso meio, isso é bom, isso é ruim. Sim, isso é bom, isso é ruim. Pensemos em termos fármaco, mas num sentido muito profundo, né? Quer dizer, o trocar um smartphone assim só porque o modelo mudou é mais bacana, tem um compromisso ético que a gente tem que carregar, né? Então, me parece, é um pouco dramático isso, mas me parece que a sociedade, a gente está, digamos assim, admitindo de uma maneira muito passiva, né? Passiva no sentido de ser uma reflexão aprofundada sobre essa materialidade de trabalho e de materiais, que tem impacto ecológico. Por exemplo, eu dou um último que não tem a ver com smartphone, mas tem a ver com uma garrafa PET, né? O que é uma garrafa PET? É um conglomerado de tempo, professor Edmilson. Tem ali o tempo da formação do planeta Terra, a formação das primeiras seres vivos, que depois vão virar petróleo, depois vai ter extração de petróleo, e depois tudo isso vai virar uma garrafinha de custo zero, que vai ficar 400 anos no meio ambiente. Então, se nós não fizermos uma reflexão acerca de nossos smartphones, dos nossos aparelhos tecnológicos, em termos também dessa materialidade, me parece que nós estamos analisando de maneira superficial e, de certa maneira, importante, eu não digo que não, mas deixa de lado aí também algo que nos ainda mais ancora no mundo terreno, né? Porque senão nós estamos meio que desmaterializando a vida, desmaterializando o mundo e, portanto, desvalorando a coisa que é a única que nós temos, que é a nossa força de trabalho, né? Me parece pertinente só fazer essa conexão. Eu não sei se tem a ver, mas, enfim, era isso. Professor Edmilson. Tem tudo a ver. Eu estava lembrando de uma pesquisa que a Fundação, a Fiocruz, vem fazendo. Na verdade, é um programa de pesquisa que inclui pesquisadores de todos os campos, desde sociólogos ao pessoal do direito, enfim. E eles haviam mapeado alguns alguns grupos Yanomami, dentro da nação Yanomami, e eles haviam identificado em um determinado, foi um trabalho específico, que aquele grupo estava com 92% da população contaminada por mercúrio. Então, aí, qual o vínculo disso com tudo, com o smartphone ou com as tecnologias finas? Né? Então, veja, 92% do grupo. Isso sim a gente fala de extermínio, e agora com a pandemia se acentuou mais ainda, todo ataque brutal com a discussão do marco regulatório, que deveria ser feito até 5 anos depois da Constituição. Então, quando eu tomei contato com esse dado, e você falando toda essa necessidade da ancoragem, né, de identificar esses vínculos materiais da tecnologia, eu estava lembrando desse estudo, que 92% a causa
é a extração do mercúrio, o mercúrio, que é utilizado para separar o metal, esses metais finos, de forma absolutamente rápida. Aí vem a questão, de novo, da celeridade. Então, você retira, do ponto de vista da produção de valor agregado, você retira rapidamente o metal que vai ser utilizado para essa tecnologia fina, para essa tecnologia de ponta, né? Que evidentemente é produzida nos países ricos, onde está concentrada essa massa crítica, esse pessoal que produz isso. Então, aí o que que fica? O que fica para aqueles grupos? Exatamente o envenenamento brutal, porque o envenenamento por cobre, ele produz uma anemia profunda, né? Isso no humano. E nos não humanos, também não é de pouca importância, porque você contamina todos os lençóis freáticos, contamina os peixes, e aí aquele pessoal que se alimenta, aqueles grupos, né, os ribeirinhos, que se alimentam, que tem como base alimentar o pescado, eles, evidentemente, consomem de maneira muito rápida esse mercúrio. Então, é esse tipo de pesquisa que a gente começa a se interessar também, né, para identificar quais são esses vínculos que não são explicitados de maneira muito claras na maioria de pesquisas sobre a tecnologia em si mesma, principalmente para as leituras muito afirmativas disso. Então, aí que a gente vê o vínculo, Ronei, da pesquisa reflexiva, que reclama uma reflexão mais profunda, com esses outros campos muito materializados, que é o passivo ambiental, o passivo socioecológico, que fica, né? Porque, veja, do ponto de vista da acumulação, o que é que acontece? O cara vai produzir esses equipamentos e eles vão voltar para... eu sempre falo com os alunos o seguinte: como é que a gente participa desse processo todo? Porque o aluno pergunta, professor, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu falei, então, você não consome? Então, a gente não tem como a gente sair desse vínculo, a gente consome essa porcaria aí. Então, de certo modo, a gente se integra nesse processo. Então, veja como é interessante essa construção ou identificação desses vínculos, tá? Então, muito interessante essa reflexão, né? Porque tem tudo a ver com a discussão que a gente faz também dentro das ciências socioambientais, que tentam sempre fazer essa costura, né? Identificar esses fios invisíveis, mas que é a pesquisa que vai tornar visíveis esses pontos, esses elementos constitutivos desse processo todo, né? Que na sociologia a gente chama de uma sociotécnica, e que tem estudos muito bons, mas eu acho que eles ficam melhores quando se integram a uma discussão também socioambiental, entendeu? Por conta disso. Eu enxerguei isso depois das minhas incursões nas ciências biofísicas também. Mas eu poderia fazer, Débora, um relato, não sei o tempo que a gente vai fazer essa apresentação, porque a prosa vai longe, né? Isso vai longe. Então, não sei se seria adequado eu fazer o relato da experiência para mostrar para vocês os vínculos dessa reflexão que a gente está fazendo com a prática que nós fizemos. O que te parece? O que vos parece? Pode ser? Excelente. Por favor. Então, assim, quando a gente foi pensar o módulo de epistemologia ambiental específico
para pós-graduandos, né, em nível de mestrado e doutorado, do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, no nosso programa, a gente discute o entrelaçamento entre sociedade e natureza. Então, são 30 anos que tem o programa, e a discussão central é essa. São 4 linhas, e da nossa linha de epistemologia ambiental, a gente tem sempre teve uma preocupação de discutir os fundamentos disso e os contornos, tá? Então, basicamente é essa a ideia, só que agora em uma realidade tal como descreveu o Ronei e a Débora também, uma realidade que se impôs, que é a realidade pandêmica. E espontaneamente, dificilmente a gente escolheria vivenciar. Nós entramos nesse jogo, tivemos que dar respostas a tudo isso. Por isso que a gente se obrigou a se reinventar em todos os sentidos. Então, eu vou compartilhar uma lâmina aqui, gente, para ilustrar um pouco o que eu tentei fazer, o que nós fizemos, que a Débora participou. Então, vocês conseguem ver, né? Conseguem ver a lâmina. São 2 lâminas, porque, na verdade, é só para dar o exemplo, né? Então, justificando. Então, eu até coloquei uma charge ali que eu encontrei, né? Sobre o ensino remoto em tempos de pandemia. Eu coloquei uma charge para tentar mostrar de forma artística o que às vezes com palavras e tudo a gente não consegue dizer. Então, a mãe pergunta para uma situação de vulnerabilidade na periferia, né, do sistema de acesso à educação. Então, ela pergunta, e a aula, meu filho? E ele fala, nem sinal. Tem vários trabalhos artísticos geniais que traduzem isso com uma força. Então, o que a gente tentou fazer, a pergunta que eu tentava responder, a pergunta que seria a antessala da nossa prática, era em que medida é possível uma minga epistêmica usando técnicas virtuais. Então, essa era a pergunta central que serviu para organizar os trabalhos que nós realizamos. Por que mingas? Porque minga pressupõe afeto. Vejam bem, minga pressupõe contato, pressupõe contato visual permanente, que é assim que a gente sempre trabalhou lá no nosso programa, de forma interdisciplinar, juntando todos os alunos, sempre, até a elaboração do projeto individual, ela deriva de uma produção coletiva também, porque é ancorado nessa ideia da minga, de uma produção coletiva, de uma vivência coletiva, com todas as contradições que isso traz. Porque quando se convive muito de perto, a gente conhece demais as pessoas. Então, conhecer demais as pessoas gera conflito também, né? Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Então, é um pouco essa ideia. O desafio era como você usar isso. E eu não sabia, nem a Débora, nem ninguém sabia. Como que a gente ia saber? Então, foi uma experiência mesmo, foi uma aventura para a gente fazer. Como é possível
garantir afetividade, garantir tudo isso a partir de um sistema que distancia, que é frio, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até informado por alguns comentários que vocês já fizeram também, que foi a questão da atenção. A questão da atenção. E isso era muito importante. Eu já havia informado, porque eu tenho muito interesse na neurociência, né? Na neuropsicologia, na neuroeducação. Então, já venho pesquisando, acompanhando isso, não com a profundidade, porque a gente não pode dar conta de tudo, né? Mas o que é interessante em termos de pesquisas mais de ponta. Então, o que eu descobri é que, da década de 50 para cá, para essa civilização, vamos adjetivar aqui do desempenho, né, ou do cansaço, o índice de atenção ele vem reduzindo. Então, na década de 50, era em torno de 50 minutos. A atenção que a gente diz é a pessoa conseguir focar o seu interesse no que você está falando, né, em algum ponto. E hoje, o dado que eu tenho é de 7 minutos. Então, vejam que são de 50 minutos para 7 minutos. E, evidentemente, isso são trabalhos, o limite dessa pesquisa é que ela, em termos presenciais, com a virtualidade e com esse repertório de elementos de distração, é evidente que isso reduz drasticamente. É óbvio. E também tem uma outra razão, gente, uma outra razão também. Isso colhemos dos depoimentos dos aprendentes. A realidade objetiva deles. Mães de família, pais de família, na realidade pandêmica que a gente vivenciou com essa minga virtual. Qual era a realidade dele? Não era distração no sentido de que ele não está interessado no debate, na aula. Não, era gente cuidando dos pais, cuidando das mães, cuidando da panela no fogo, preparando a aula, porque são professores também, são profissionais, né? Cuidando dos filhos, cuidando. Então, vocês percebem a complexidade? Realmente a gente vai entrando, né? Mergulhando mesmo nessa base do iceberg. Então, todos esses fatores seguramente reduzem mais ainda a possibilidade de atenção. Então, eram esses elementos, seriam o pano de fundo, que eu diria assim, objetivo, realmente, e todos esses relatos a gente teve antes, porque a gente fez uma pesquisa com os estudantes, pela coordenação. Bom, como que a gente iria tentar manter essa ideia da minga? Inventando, adjetivando de virtual. A partir daí, a gente elaborou a estratégia de aula. Então, cada encontro, a gente fazia 3 blocos, com 30 minutos cada bloco, sendo que eram 25 minutos iniciais e 5 minutos de intervalo para a gente fugir um pouco dessa tentação de ficar muito tempo exposto à tecnologia. E a gente tentou ser bem cuidadoso, né, com essa questão do tempo e como que funcionou de verdade. Então, nós fazíamos uma introdução, geralmente um dos professores fazia uma introdução de 10 a 15 minutos, veja, sempre atento a essa questão da atenção. De 10 a 15 minutos, e os outros minutos restantes a gente abria para as ponderações dos alunos, dos colegas, né? dos aprendentes, dos mestrandos e doutorandos. Depois do intervalo, a gente continuava com a apresentação dos alunos do tempo, porque cada aula tinha um autor, né?
E não interessa muito aqui discutir o conteúdo, interessa como que a gente fez isso. Então, cada aula, cada encontro tinha um autor escolhido. Então, tinha 2 alunos que ficavam responsáveis por fazer a apresentação, essa exposição inicial, de 10 a 15 minutos. Então, vejam todo o cuidado que a gente ia tendo. E depois os outros blocos eram para o debate, para a gente sabatinar o autor, para os alunos construírem interconexões a partir das suas questões também, tá? Bom, conclusão disso, a conclusão objetiva. Depois do segundo encontro, o terceiro, aí a gente fez uma parada para avaliar o percurso. E qual foi a avaliação dos nossos alunos? Eles pediram mais tempo de aula, pediram mais um bloco. Isso é muito significativo, gente, porque no momento que os relatos que eu tinha das outras disciplinas, dos outros módulos, é que os alunos reclamavam muito do excesso de informações e eles não tinham como acompanhar.